Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Fabíola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabíola. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. Boa noite a todos que nos assistem. E também na companhia do nosso repórter especial, direto de Brasília, André Barrocal. Bem-vindo, André. Oi, Rodrigo, boa noite, Fabíola e a todos que nos assistem. E aqui, só para esclarecer, o Barrocal ele está de luto hoje, não por conta da morte do grande filósofo, guru, astrólogo, entre outros qualitativos da Virgínia, mas sim porque o Palmeiras ganhou a Copinha e isso acabou inviabilizando uma de suas músicas favoritas, é isso, Barrocal? Uma das músicas mais geniais da história do futebol mundial, que dizia que o Palmeiras não tinha Copinha e nem Mundial. Agora a música ficou pela metade. Palmeiras não tem Mundial. Vamos ver se em breve, no torneio lá do Catar, essa parte da música sobrevive. Suponho que sobreviverá. Você vê que o Barrocal ele está aí com uma deficiência de história esportiva, né? Ele não retroage até os anos 50. O futebol nasceu a partir dos anos 60 e por isso que o Palmeiras não tem Mundial. Só pode ser isso, Barrocal. Poxa. Eu acho que só palmeirense acredita nesse título de 1951. Vamos lá, então, viu? Não vou polemizar, porque hoje eu estou de luto pela morte do astrólogo da Virgínia e pedi, inclusive, para o Kaká nos separar aqui alguns momentos assim das suas melhores reflexões em vida, né, da sua obra, né, da sua contribuição para a humanidade e o que levou muitos olavistas a, inclusive, a dizer que não houve um baque tão grande, né, que assim, não há um substitutivo possível para Olavo de Carvalho. Mas como que você vai substituir Sócrates, Aristóteles, Platão? Não tem como, né? E não é possível substituir Olavo de Carvalho, segundo eles, por conta desses pensamentos muito avançados que ele tem e que compartilhava com o seu séquito, assim como também há um grupo de olavistas aí ensaiando um pedido de canonização do astrólogo da Virgínia, porque, de acordo com relatos nas redes sociais, ele teria contribuído para um número significativo de conversões de pessoas ao catolicismo. Mas, antes de a gente entrar em qualquer discussão a respeito disso, e lembrando que o funeral dele ocorreu ontem, na Virgínia, numa pequena localidade da Virgínia, nos Estados Unidos, eu vou pedir para o Kaká passar esses melhores momentos aí das reflexões mais brilhantes de Olavo de Carvalho, essa contribuição que ele deixa para a sociedade brasileira e para a humanidade em geral. Kaká. O governo americano, isso é o establishment, ou aquilo que o Nicholas Seger chama corporação, está trabalhando para a ascensão islâmica mundial, assim como a Casa Real Britânica está protegendo a invasão islâmica a olhos vistos. Existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Então tá aí, toma Pepsi Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. Combustível fóssil é a você tá entendendo? Combustível fóssil é sua mãe, não existe combustível fóssil. Isso é uma farsa, uma palhaçada. Hein? O ser humano é visto como uma mercadoria reciclável ou como uma matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosmético, para você fazer adoçante. Tá certo? Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate e tem
um feto humano lá dentro, tá certo? Na indústria de cosméticos nem se fala. Bom, tivemos aí uma pequena amostra, né, das reflexões brilhantes do filósofo, astrólogo, guru, mentor e santo, por que não, São Olavo, para o Brasil e para a humanidade. E eu vou voltar aqui rapidamente para o Barrocal. Barrocal, eu percebi que, de uma certa forma, houve uma cobertura um tanto fria da mídia tradicional em relação à morte do Olavo de Carvalho, mas, de uma certa forma, o Olavo de Carvalho é cria também da mídia tradicional, né? Não foram os grandes jornalões, as revistas semanais, não a Carta Capital, evidentemente, que deu espaço para o florescimento deste grande guru do bolsonarismo? Rodrigo, é verdade. O guru e astrólogo Olavo de Carvalho sempre teve, ou melhor, durante uma parte da sua vida, teve espaço em jornais importantes, nos quais publicava seus textos. E isso, enfim, colabora o que você acaba de dizer. Mas eu entendo que Olavo de Carvalho chegou a ser o que se tornou, né, esse guru bolsonarista, por algo que nós não percebemos e que aconteceu. Como, aliás, nós não percebemos também esse fenômeno bolsonarista, esse movimento de extrema-direita que floresceu, eu diria, a partir de uma espécie de submundo. E eu, em apoio ao que acabou de dizer, vou citar aqui duas pessoas. A primeira é uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, chamada Michele Prado, ela que tem estudado a extrema-direita brasileira e mundial, e publicou no ano passado um livro intitulado Tempestade Ideológica. E um dos capítulos desse livro é dedicado ao papel de Olavo de Carvalho na ascensão da extrema-direita no Brasil. O interessante é que a Michele Prado sai de dentro dessa bolha de direita radical, de extrema-direita, e se torna uma dissidente crítica. E ela ali coloca como Olavo de Carvalho foi capaz de seduzir muitas pretensas intelectualidades, muitos estudantes brasileiros, personalidades de alguma forma ressentidas e frustradas. E essa mesma análise que ela faz e que ela expõe é feita também por um mestre e doutorando em filosofia e teoria do geral do direito pela USP. O nome dele é Horácio Neiva. Ele também dá um depoimento quase em primeira pessoa a respeito do Olavo de Carvalho. Ele, Horácio Neiva, fez parte dessa bolha da extrema-direita, dizia que era um desses estudantes meio frustrados, né, nas universidades, frustrados com uma certa linha de estudos e de ensino praticada por professores, uma linha mais progressista, e esses jovens frustrados encontraram em Olavo de Carvalho alguém que os municiava com outro tipo, com outro universo, um universo conservador. E diz o Horácio Neiva que Olavo de Carvalho se valeu, então, de uma certa medianidade dessa intelectualidade jovem, se tornou uma espécie de líder de seita. Ele não era questionado, ele dizia e era simplesmente seguido como uma espécie de amém. E isso, na opinião desse doutorando, então, contribuiu em algum momento para também fortalecer o bolsonarismo. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra dimensão, Rodrigo. Olha só. Um teórico russo de nome Alexander Dugin publicou no Twitter um lamento, uma mensagem de pêsames pela morte de Olavo de Carvalho. E esse personagem é interessante porque ele é mais ou menos equivalente ao Olavo de Carvalho para o presidente russo Vladimir Putin. Isso está descrito, esse papel cumprido por ambos, Olavo em relação a Bolsonaro e Alexander Dugin em relação a Putin, em um livro lançado em 2020, intitulado Guerra pela Eternidade, um livro muito interessante, já mencionei ele aqui em outro fechamento anterior. Ele foi escrito por um professor de Relações Internacionais lá nos Estados Unidos, um etnógrafo. Etnógrafo é alguém que faz pesquisa de campo. E este livro, ele destaca o papel de três, digamos assim, pensadores
por trás de líderes que o livro entende ser de extrema-direita. Então, o Olavo de Carvalho aqui, em relação a Bolsonaro, o Alexander Dugin em relação a Vladimir Putin na Rússia, e também Steve Bannon em relação a Trump. O que une esses três pensadores, segundo o autor do livro, é uma filosofia chamada de tradicionalismo, que eu vou resumir aqui da seguinte forma: é a negação da ciência e do progresso em favor de crenças baseadas em algo mais místico, em algo mais de cunho religioso. Isso explica, na minha opinião, toda a militância de Olavo de Carvalho pelo negacionismo, contra a ciência, contra as vacinas, porque basicamente o que ele queria, entendo eu, era minar a credibilidade da ciência e do conhecimento científico como referências para a construção de uma sociedade melhor e, para com isso, colocar no centro dessa construção, então, de, por exemplo, políticas públicas, colocar no centro valores místicos e espirituais. E aí encerro aqui, Rodrigo, para não me alongar mais, falei de Rússia. Hoje, Jair Bolsonaro, veja só, disse no famoso cercadinho do Palácio da Alvorada, disse a seus apoiadores que Vladimir Putin é um conservador. E disse isso porque logo, logo ele, Jair Bolsonaro, viajará lá para Moscou para ter um encontro por volta do dia 15 de fevereiro, então, com o líder russo Vladimir Putin. Fará uma viagem em que, nesse momento, a região lá da Rússia anda quentíssima em razão da crise na Ucrânia. Pois é, e o Senator até falou, olha, o Barrocal é uma enciclopédia, é mesmo, Senator. E tem também aqui uma pergunta que fizeram, a Gisele Saviani, é verdade que a filha do Olavo de Carvalho vai doar parte da herança dele para a campanha do Lula? Olha, Gisele, eu diria que isso é uma semi-fake news. Por que semi-fake news? Porque, de fato, parece que ela fez uma declaração dizendo que ela doaria a herança do pai para a campanha de Lula logo após o falecimento dele. Aqui a gente está falando de uma filha que chama Heloísa de Carvalho, é rompida com o pai, enfim, nunca concordou aí com os métodos, né, e com as práticas do pai, e ela é filiada ao PT e fez essa declaração, sim. Mas eu diria que é uma semi-fake news porque ela própria diz que, assim, que herança? Afinal de contas, o Olavo de Carvalho está devendo milhões de reais a título de indenização para todas as pessoas que ele andou ofendendo aí ao longo da vida, entre elas o Caetano Veloso, que para quem ele estaria devendo mais de 2 milhões de reais por ter se recusado a retirar publicações das redes sociais na qual acusa o cantor de pedofilia. Então, é por isso que eu digo que é uma semi-fake news, muito semelhante a que eu costumo contar para os meus amigos quando eu ouvir eu falar assim, não, eu vou deixar aqui uma herança muito grande para vocês aqui quando eu morrer e tal. Enfim, eles dão risada porque sabem que não tem nada para ser compartilhado, né? E acho que este é o caso, né? É mais uma piada a parte da herança por parte dessa filha dele do que exatamente uma promessa real e concreta. Rodrigo, se você me permite só acrescentar em relação a essa filha, Heloísa, ela diz que o pai morreu de Covid. Olavo de Carvalho teve o diagnóstico de dessa doença em 16 de janeiro. A filha, então, diz que o pai morreu de Covid, mas o médico particular de Olavo de Carvalho diz que não, que foi por insuficiência respiratória aguda grave, ou seja, falta de ar, mas segundo o médico, foi resultado de uma combinação de enfisema pulmonar, infecção pneumonia bacteriana, infecção generalizada, enfim, não temos certeza de qual foi, afinal, a causa da morte de Olavo de Carvalho. Bom, não tem certeza de qual foi a causa da morte do Olavo de Carvalho, mas a gente sabe de todo o interesse do entorno do Olavo de Carvalho para esse diagnóstico, afinal de contas, durante toda a pandemia, ele menosprezou a pandemia, ele chegou a se perguntar se o vírus matava mesmo, e aí, ao cabo, quando um negacionista é pego pelo vírus, né, fica difícil aí de sustentar todas essas teses que ele fazia. Mas assim,
cá entre nós, né? A gente viu aí a seleção dos melhores momentos que o Kaká colocou no ar. Que pessoa que tem um mínimo de raciocínio lógico consegue dar, né, dar seriedade ao que diz o astrólogo da Virgínia? Às vezes eu me choco também com essa capacidade de devoção, né, do ser humano, né, dele ser capaz assim de anular completamente a sua racionalidade, né, escutar um monte de bobagem sem refletir criticamente a respeito daquilo e levar a sério coisas como você está tomando um refrigerante com célula de feto abortado. Quer dizer, eu acho que isso por si só já seria suficiente para um ser pensante refletir melhor sobre os seus gurus. Mas vamos deixar isso para lá também, porque, afinal de contas, Olavo de Carvalho ele é um grande pensador, vai deixar aí uma marca indelével para o Brasil e para a humanidade, mas eu tenho certeza que amanhã ele já será esquecido e seguiremos a vida só com os seus olavistas, aí, os seus seguidores aí, por mais algum tempo aí, choramingando as pitangas aí da perda desse grande pensador brasileiro. Agora, a gente está vivendo um momento também bastante complicado, que é o recrudescimento da pandemia de coronavírus, não no sentido da mortalidade, embora esteja até crescendo os índices, né, de mortes por Covid-19 no Brasil e no mundo, por conta dessa avalanche da Ômicron, né? Está crescendo o número de hospitalizações. 7 estados brasileiros já estão com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, né? A maior parte das hospitalizações ela se dá com pessoas não vacinadas, ou pessoas com esquema vacinal incompleto, mas a verdade é que a gente está tendo um número tão grande de infecções pelo novo coronavírus provocado por essa nova variante, que a gente atingiu um novo recorde. Aí a gente está já num patamar de mais de 220 mil casos novos de Covid por dia, isso segundo aquele consórcio de imprensa, né, de veículos de comunicação, que fica em contato com as secretarias estaduais de saúde para compilar na mão os dados de infecções e mortes por coronavírus no Brasil inteiro, já que o sistema do Ministério da Saúde ele está com instabilidade, fora do ar, desatualizado, com problemas desde o início de dezembro do ano passado, né? Então a gente está vivendo um apagão de dados oficiais, e esses dados que são apresentados, eles são apresentados pelas secretarias estaduais com muita dificuldade, porque várias delas dependem do sistema do SUS para fazer a notificação, né, e acabam sendo compilados aí por esse consórcio de veículos de imprensa ou pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E também com uma grande defasagem, com uma grande subnotificação, porque exatamente pelo fato da Ômicron ser uma variante que não costuma levar a hospitalizações e está tendo um grande número de pessoas hospitalizadas, muita gente acaba sequer indo para o hospital para ter assistência médica, para fazer o teste, ou tem acesso ao teste. Muito provavelmente foi o que aconteceu comigo nessa semana. Eu tive sintomas aí de infecção respiratória, com forte dor de garganta nos últimos dias. Não cheguei a conseguir fazer o teste, porque não tem teste disponível na região aqui onde eu moro, nas farmácias. Aliás, as farmácias elas estão completamente desabastecidas até de antigripais comuns, né? Então, para você ter uma ideia, se tem 220 mil casos confirmados de Covid por dia sendo reportados, a gente está se referindo a 220 mil casos testados, né? Se a gente levar em consideração que uma grande parcela da população, como eu, sequer teve acesso ao teste para saber se teve Covid ou não, ou se foi uma infecção respiratória ou outra qualquer, a gente imagina aí o tamanho dessa avalanche. Fabíola,
como que está a situação nos estados, e em particular aí em Pernambuco, em relação a isso? Eu vi que Pernambuco era um dos estados que estava tendo um crescimento muito significativo do número de internações também, né? Sim, Rodrigo, o colapso está se dando praticamente em todos os estados, e Pernambuco não é diferente, né? A gente vê uma dificuldade enorme, como você falou, né, das pessoas conseguirem fazer o teste. A subnotificação é uma coisa absurda. Então, se a gente está calculando aí 200 mil casos por dia, né, isso a gente pode imaginar, talvez até dentro daquela realidade que a pesquisa de Washington identificou, né, que o Brasil já deve estar chegando em torno de 1 milhão de casos em 24 horas. Diante dessa subnotificação e a dificuldade dos testes, muita gente está com sintomas, ou não mesmo, mas não tem como identificar, né, se de fato confirmar se está com Covid ou não. E amanhã vai ter uma reunião na Anvisa para discutir a questão do autoteste, né? O ministro hoje falou em relação a esse autoteste, é uma proposta até indecente de colocar à disposição da população o autoteste nas farmácias como uma triagem, né? Então, as pessoas vão à farmácia, vão fazer o autoteste, se der positivo, procura um posto médico para confirmar se está positivo ou não, se der negativo, tudo bem. Detalhe é que esse autoteste ele é pago, né? Então, você já exclui boa parte da população que não vai poder fazer esse teste, e a subnotificação ela tende só a aumentar, né? E aí, ainda em relação a esse avanço da doença, é muito preocupante, porque a gente está a poucos dias do início do ano letivo, né? Uma boa parte das pessoas que estão adoecendo, né, que estão se hospitalizando, é formado por crianças. Poucas crianças estão conseguindo, né, se vacinar, e ainda as que estão se vacinando ainda não alcançou a imunidade, né, até porque a primeira dose, a Ômicron, ela fura, né, essa imunização. Então, assim, é um risco muito grande, e a gente, inclusive, questiona se, de fato, é interessante esse retorno às aulas, com esse avanço, né, da doença. E um questionamento que eu faço também é em relação às crianças que não estão dentro dessa parcela que vão ter acesso à vacina, que é de 5 anos em diante. E as crianças menores, quando essas crianças, a partir de 5 anos, começarem a ter imunidade, o próximo alvo seria essas crianças menores, de 0 a 4 anos, né? Então, assim, tudo é muito incerto e muito preocupante o que a gente está vivendo nesse momento da pandemia. Pois é, e o que eu acho mais escandaloso é que o governo Bolsonaro ele continua jogando contra a vacinação, né? No último fim de semana, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, na companhia do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi foi visitar uma criança que supostamente teria tido consequências adversas gravíssimas da vacina, e foi ver, não era aquilo coisa alguma, era uma doença congênita que a criança tinha e que acabou provocando a sua morte, mas eles estavam ali empenhados em quê? Em fazer uma propaganda contra a vacinação das crianças, né? Agora, a Damares está propondo a abertura de um disque denúncia, né, para notificação de reações adversas de vacinas, como se já não existisse isso, tá? Vamos deixar claro que, assim, qualquer pessoa que tem uma reação adversa a uma vacina, hoje, aliás, não hoje, sempre foi assim, né? E você vai ter uma reação adversa, o que você vai fazer? Você vai procurar o posto de saúde, e o posto de saúde vai notificar aquilo, a Anvisa vai notificar aquilo ao Ministério da Saúde, então essa notificação ela já é feita. O que a Damares está fazendo é mais um desserviço para amedrontar a população e desincentivar a vacinação das crianças, né? Então a gente tem 2 ministros de Estado, um deles médico, cardiologista, né, que está abertamente trabalhando contra a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade, sendo que há já comprovação científica, estudos e
referendados pela própria Anvisa, que atestam que a vacina ela é eficaz e segura para o uso nas crianças dessa faixa etária. E não foi por acaso que houve uma representação feita contra o governo Jair Bolsonaro por prevaricação em relação às vacinas, uma representação que ela foi protocolada por alguns parlamentares da oposição, entre eles a deputada Tabata Amaral, o senador Alessandro Vieira, né, por prevaricação, porque o governo retardou, né, a oferta da vacinação infantil e, pelo visto, continua fazendo de tudo para sabotar a vacinação mais uma vez. Essa representação ela foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber, no início da semana, encaminhou essa notícia-crime à Procuradoria-Geral da República. Barrocal, você acredita que desta vez pode haver alguma consequência em relação ao governo ou, mais uma vez, a Procuradoria-Geral da República vai fingir que não viu? Enquanto Augusto Aras, apadrinhado de Jair Bolsonaro, for o xerife, o PGR, o Procurador-Geral da República, o presidente terá a vida mais ou menos tranquila. Augusto Aras, desde o início do seu primeiro mandato, ainda em setembro de 2019, já deu fartas demonstrações de que, quando se trata de investigar o presidente da República, não tem tempo, digamos assim. Fiquemos com essa imagem. Aras não tem tempo para cuidar do presidente da República. Ele, que por força do cargo, é a única autoridade do país que pode investigar e processar criminalmente o presidente da República. Agora, sobre esse tema, Covid, pandemia e postura do governo federal, Rodrigo, acrescento também que nos últimos dias vimos um fato espantoso. Embora o bolsonarismo já não devesse mais nos espantar com os seus absurdos, mas um dos secretários do Ministério da Saúde, o secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, o nome dele é Hélio Angotti Neto, assinou uma nota técnica publicada no Diário Oficial da União, na forma de uma portaria, que basicamente abençoava a prescrição de cloroquina para pacientes com coronavírus. Estamos há quase 2 anos no meio de uma pandemia declarada em março de 2020 pela OMS, e o bolsonarismo insiste no placebo da cloroquina. Pelo menos dessa vez houve uma reação forte aí no mundo político, mesmo em razão também do noticiário. Essa nota técnica foi revogada pelo Ministério da Saúde, porém houve uma iniciativa junto ao Supremo Tribunal Federal, Partido Rede, que lá já tem uma ação a questionar vários aspectos do governo federal no trato da pandemia. O Partido Rede pediu, então, uma liminar que afastasse Hélio Angotti Neto do cargo, que anulasse essa nota técnica e que obrigasse o governo a publicar uma outra nota com teor oposto. E a juíza Rosa Weber, que está na condição de plantonista do Supremo que está de férias aí há uns 40 dias, é uma moleza de todos os anos, a juíza Rosa Weber, na condição de plantonista, deu um despacho ontem com 5 dias de prazo para que o Ministério da Saúde se manifeste a respeito dessa nota técnica, antes de que ela, Rosa Weber, ou então o juiz que toca a ação normalmente, quando não há esquema de plantão, que é Luiz Roberto Barroso, possa tomar uma decisão a respeito. Aliás, Barrocal, você falou muito... Oi, desculpa, pode falar, Fabíola. Só complementando essa campanha, né, do governo federal contra a pandemia, contra as vacinas. Hoje, o Ministério da Saúde voltou a pedir que os pais procurem médicos que tenham recomendação médica para levar seus filhos para a vacina, né, para se vacinar. Então, é mais um elemento que coloca em dúvida a eficácia da vacina, né? É um desserviço. Todo dia a gente tem uma notícia de um desserviço do governo federal, né, contra a vacinação, que é o único mecanismo, está provado cientificamente, que é o único mecanismo que pode conter e controlar, né, a contaminação. Pois é. Conter a contaminação ou reduzir muito a gravidade da doença, né? Que é aquela coisa, uma coisa é você contrair o vírus e ter uma dor de garganta no máximo, que foi o que aconteceu comigo. Outra
coisa é você contrair o vírus, não ter imunidade alguma e parar num leito de UTI, ou acabar acontecendo o que aconteceu com o nosso astrólogo da Virgínia, né? Ter uma grave insuficiência respiratória, enfim. Agora, Barrocal, você tocou num ponto interessante, que é o seguinte, assim, enquanto Augusto Aras estiver no cargo que está ocupando, o Bolsonaro ele pode dormir tranquilamente. E agora a pergunta e após as eleições? Eu pergunto isso porque a reportagem de capa da Carta Capital desta semana, ela não foi escrita por você, foi escrita pelo Maurício Tuzvel, mas ela faz justamente um balanço de todas as acusações criminais que pesam contra o clã Bolsonaro, né? Envolvendo aí casos de rachadinha, envolvendo organização de milícias para espalhar fake news e organização de atos antidemocráticos, enfim, uma vasta rede aí de crimes que foram cometidos pelo clã ao longo dos últimos anos e que permaneceram completamente impunes, mas que, na avaliação de alguns operadores do direito, de alguns advogados, tal, pode voltar com muita força após as eleições de 2022, exatamente porque o clã familiar não terá mais a proteção, né, do manto presidencial do seu chefe, né? O chefe do clã não vai ter mais a proteção do mandato presidencial. Barrocal, você acredita que após as eleições, de fato, haverá aí uma onda de condenações envolvendo a família Bolsonaro? E quais são as novidades a respeito aí das rachadinhas que podem ameaçar a família e que surgiram aí nos últimos dias? Rodrigo, começando pela segunda pergunta a respeito de novidades no caso Rachadinha. Nós vimos na semana passada, em uma entrevista dada à revista Veja, um velho colaborador de Jair Bolsonaro, o nome dele é Valdir Ferraz, conhecido como Jacaré, dizer que sim, havia rachadinha nos gabinetes parlamentares de Jair, Flávio e Carlos Bolsonaro. Rachadinha, vamos lembrar para quem nos assiste, é um nome folclórico que esconde um crime. O crime é de peculato. Peculato é o embolso de verba pública por agente público que deveria zelar por essa verba pública. Então, disse o Jacaré, amigo de Bolsonaro de muito tempo, que houve rachadinha nos gabinetes da família, e que quem começou esse esquema foi uma ex-mulher de Jair Bolsonaro, chamada Ana Siqueira Cristina Vale. E que Bolsonaro, coitadinho, não sabia de nada, assinava papéis, mas na verdade não sabia de nada. Então seria apenas a Ana Cristina encarregada de arrumar funcionários fantasmas, primeiro para o gabinete de deputado federal de Jair Bolsonaro, depois para o gabinete de deputado estadual no Rio de Flávio Bolsonaro e também, de alguma forma, para o gabinete de vereador de Carlos Bolsonaro. Então, ela bolou tudo sozinha, arrumava funcionários fantasmas se prestavam a oferecer nomes e CPFs para serem contratados nas respectivas casas legislativas, mas na hora de receber salário, quem embolsava seria a Ana Siqueira Vale. Aí existe um erro crasso, no mínimo de lógica, da parte aí do amigo Jacaré de Jair Bolsonaro. Porque quem se beneficiava das verbas desviadas no salário dos funcionários do clã Bolsonaro era o próprio clã Bolsonaro. Foi com dinheiro de rachadinha, segundo uma acusação do Ministério Público, acusação já anulada pela Justiça, vai ter que ser refeita, mas foi com dinheiro de rachadinha que Flávio Bolsonaro comprou um monte de imóvel no Rio de Janeiro. Então, essa declaração de Jacaré, amigo de Bolsonaro, aparentemente era uma tentativa de proteger Bolsonaro, mostrar ele não sabia de nada e tem sido chantageado pela ex-mulher, mas essa tentativa padece, na minha opinião, de um erro crasso de lógica, porque quem se beneficiou e embolsou a grana foi o clã Bolsonaro.
Pode até ser que a Ana Cristina também tenha levado dela em algum momento, mas é inegável, a julgar por uma denúncia do Ministério Público, que pelo menos Flávio Bolsonaro embolsou essa grana. E a julgar também pela evolução patrimonial de Bolsonaro, não dá para descartar que ele próprio, Jair Bolsonaro, tem enriquecido às custas de rachadinha cobrada em seus gabinetes. Agora, a questão anterior, Rodrigo, a primeira, vai haver punição ao clã Bolsonaro imediatamente após uma eventual derrota de Bolsonaro nas urnas? Não acho que veremos algo imediato. E entendo também que as consequências dependerão da postura de um governo Lula, que aparentemente é aquele que hoje, a julgar pelas pesquisas, substituirá o de Bolsonaro. Não é o governo federal quem investiga, mas o governo federal ele tem, de alguma forma, poder de influenciar os outros poderes e também de manter um clima na opinião pública que leve os outros poderes a trabalharem de um jeito ou de outro. Em 2003, quando assumiu a presidência pela primeira vez, Lula teve a oportunidade de contribuir para, digamos, a desgraça de seu antecessor. Seu antecessor era Fernando Henrique Cardoso e o caso em questão era o caso Banestado, um caso de escoamento de verba a partir do Banco do Estado do Paraná, através de contas do tipo CC5, contas que permitiam o envio de dinheiro escondido para os Estados Unidos, por exemplo. Houve uma CPI naquele primeiro momento de governo Lula, mas a CPI não deu em nada e os tucanos ficaram aí, então, livres, leves e soltos. Agora, não me parece que Lula, uma vez conquistada novamente a presidência por ele, vá adotar essa postura apaziguadora novamente. Por que eu digo isso? Por algo que ele afirmou numa entrevista dada essa semana, que será uma guerra o próximo governo caso ele ganhe. Então, em sendo assim, em havendo uma guerra contra o bolsonarismo, que pode vir a ser derrotado, será melhor entrar nessa guerra e entrar para, digamos assim, matar o inimigo. Pois é, o Kaká vai ficar até chateado comigo, porque ele tinha separado o trecho dessa declaração do Lula à Rádio CBN, e eu peguei e falei assim para ele, não, deixa, que acho que não vai dar tempo de colocar e tal. Aí a gente acabou descoberto agora. Kaká, desculpa. Pois realmente eu acho que a situação ela pode se alterar muito, exatamente a partir do momento em que houver uma mudança no comando do Ministério Público Federal, porque hoje o que a gente tem é um grande engavetador ali que pega tudo. E mais do que isso, né, se a gente for parar para pensar que o Bolsonaro pode perder o direito ao foro privilegiado, seus filhos, eventualmente, se não se reelegerem, o mais novo não tem direito a foro privilegiado, isso acaba dando uma segurança maior para agentes do Ministério Público que atuam de forma mais independente também propuserem as suas ações. E eu acho que tem um ponto também, Barrocal, que é curioso, que é a quebra do sigilo fiscal e bancário do Carlos Bolsonaro, né? Até pouco tempo, o maior foco, né, da mídia era o caso envolvendo o Flávio Bolsonaro, porque era o caso que já estava construído, já estava tudo pronto, até o momento em que as cortes superiores resolveram invalidar as provas que foram coletadas, porque acharam que o relatório do COAF ele foi usado indevidamente. Mas existe já um pedido de quebra de sigilo fiscal, bancário do Carlos Bolsonaro, e esse material está de posse de um promotor do Rio de Janeiro, que hoje pode estar eventualmente com má vontade de querer fazer as coisas andar, mas no próximo ano, numa outra gestão, a coisa pode mudar de figura, não? Correto, Rodrigo. No caso específico da PGR, vamos lembrar que, uma vez fora do cargo, Bolsonaro não terá mais foro privilegiado, portanto, não caberá à Procuradoria-Geral da República investigá-lo. Mas aquele que vier a ser PGR indicado em um governo Lula poderá tomar providências, por exemplo, em relação a todas as acusações apresentadas pela CPI da Covid. A Aras até agora não fez nada com elas, mas o futuro PGR pode pegar essas acusações e ele tomar a iniciativa de mandar para alguma instância que possa levar adiante, então, algum tipo de investigação
e inquérito contra Bolsonaro. No caso de Flávio, você já explicou bem, praticamente tudo voltou a estaca zero, graças ao Tribunal de Justiça do Rio, graças ao Superior Tribunal de Justiça aqui de Brasília. E no caso de Carlos Bolsonaro, parece que os investigadores aprenderam melhor diante do que viram ser anulado aí no caso Flávio, e estão trabalhando de uma forma mais dentro das regras do jogo. Então, é possível sim que Carlos Bolsonaro venha a ter algum tipo de complicação, né? Seja encrencado mais até, eu diria, do que o próprio Flávio Bolsonaro. No caso de Flávio, é tudo que tem que ser refeito. No caso de Carlos, ainda está em andamento. Uhum. Agora, Fabíola, essa semana você conversou com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, que falou, em linhas gerais, que o apoio a Lula no Nordeste pelo PSB, ele está acima de qualquer questão regional. E voltou a falar ali sobre a articulação do PSB com Lula e Alckmin, a possibilidade do Alckmin ser vice do Lula e por aí vai. Explica para a gente, assim, em linhas gerais, o que o governador falou para você e, salvo engano, a gente tem até um trechinho que pode passar, né, da entrevista dele. Qual é a melhor forma de ajudar o presidente Lula a governar o Brasil e a vencer as eleições? Nós entendemos que o partido está à disposição para receber quadros como o ex-governador Alckmin, que podem ajudar o partido a crescer. O PSB convidou o ex-governador Alckmin, colocou o partido à disposição dele e, com a filiação do Alckmin, também o quadro, o filiado Alckmin ao PSB também estará à disposição para composições nacionais, caso haja interesse de compor com o PSB para a indicação de companheiros de chapa do presidente Lula. Bom, Fabíola, a gente viu aí que pelo Paulo Câmara esse arranjo se acerta, mas você acredita que há de fato ambiente para se construir essa alternativa com Alckmin vice numa chapa com o PSB? E quais são as dificuldades aí que você pontuou e que você observou na entrevista com o governador? Pois é, Rodrigo, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ele é vice-presidente nacional do PSB e está participando das reuniões, dos encontros, do debate em torno das alianças, tanto nacional como locais. E o que ele coloca é que os acordos locais, os acordos regionais, eles não vão se sobrepor à aliança nacional. Ele bate o martelo, ele diz que o PSB está fechado com Lula, né? E os estados é um segundo momento, quer dizer, tem menos importância do que a aliança nacional e que vai começar a discutir os estados, mas que não pode se sobrepor ao nacional. Vai começar por Pernambuco. Hoje teve um encontro, né, para discutir isso em Pernambuco, com o PT, PSB e PCdoB. Aqui em Pernambuco é o trio, né, partidário que comanda a aliança. Foi um encontro que não se fechou. A semana que vem tem uma nova rodada de reunião, mas ficou decidido que a aliança no Estado está mantida. Humberto Costa, do PT, se colocou como candidato, mas o próprio Lula e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que Humberto retira a candidatura no momento que o PSB apresentar um nome consensual. O nome mais forte é do deputado federal Danilo Cabral. Então, assim, as negociações estão avançando. O governador disse também na reunião que o PSB aguarda a filiação de Alckmin, colocou o partido à disposição de Alckmin e que ele tem muito a contribuir com a chapa de Lula, né? Mas durante toda a entrevista ele bateu muito nessa tecla que o PSB está fechado com Lula, a candidatura presidencial é prioridade, né? Ele falou de São Paulo também, disse que São Paulo a tendência também é se chegar num acordo, né? Não disse se Márcio França vai abrir para Haddad, né, que é um nome que aparece melhor nas pesquisas, candidato do PT, mas que o PSB vai construir a aliança com o PT, onde for possível,
Porém, a Aliança Nacional está confirmada, está mantida. Agora, Barrocal, dá para confiar nessa perspectiva do governador? Porque o PT também está negociando com o PSD do Kassab, né? Sim, Rodrigo, mas o PSB é o destino mais provável de Geraldo Alckmin, caso o Alckmin decida mesmo que quer ser companheiro de chapa de Lula. As negociações com o PSB estão muito mais adiantadas, e o PSD o PSD de Gilberto Kassab, gostaria, na verdade, de ter Alckmin como seu candidato a governador. E não é isso que Alckmin quer hoje, ele já deu várias demonstrações de que o interesse seu é por um papel nacional. Agora, Barrocal, eu não vou deixar você sair tão rápido, não, porque eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a reportagem que você apurou para a edição impressa da Carta Capital desta semana, sobre algumas sinecuras que estão sendo aí construídas pelo governo Bolsonaro a alguns policiais, postos de adidos no exterior. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona esse governo sem mamatas. Rodrigo, esse governo sem mamatas, olha só, a nossa capa é sobre o perigo para o clã Bolsonaro caso Jair perca a sua reeleição. Pois, na hipótese de Jair Bolsonaro perder a sua reeleição, já tem gente dentro do governo traçando, digamos, uma rota de fuga para os colaboracionistas de Jair Bolsonaro. E isso a gente vê, é o que eu conto na minha reportagem, na Polícia Federal. A cúpula da Polícia Federal decidiu criar adidos policiais em 15 embaixadas brasileiras. Isso significa dobrar o número atual de adidos. O Brasil tem 30 e no plano, tem 15, e no plano da PF terá 30. E por que isso? A PF mandou um ofício para o Ministério das Relações Exteriores pedindo autorização para criar esses cargos de adidos, que afinal os adidos ficariam lotados fisicamente nas embaixadas brasileiras, nos locais onde haveria essas novas adidâncias. Mas nem a Polícia Federal e nem o Itamaraty dão informações sobre o caso. O que foi que eu apurei conversando com diplomatas e com policiais federais? Basicamente isso que eu já resumi. Trata-se de uma rota de fuga, uma forma de arrumar uma porta de saída para quem ocupou postos de comando na Polícia Federal no governo Bolsonaro, pessoas que em um eventual governo Lula possam vir a temer algum tipo de geladeira. E uma adidância é uma geladeira, só que é uma geladeira luxuosíssima. Por baixo, um adido policial ganha em torno de $11 mil por mês. Fazendo uma conta de que um adido tem 3 anos de duração da sua missão, ele ganharia, num período de 3 anos, com base no dólar de hoje, 2,3 milhões de reais. É uma tremenda mamata. A mamata acabou para uns, para outros ela só está começando, Rodrigo. Rapaz do céu, eles não aceitam um jornalista adido, não? Adido jornalístico, podemos propor para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Não, deixa para lá, não vale a pena. Mas enquanto isso, Rodrigo, olha, uma informação na qual eu esbarrei, concluindo a minha reportagem hoje de manhã, não é só na Polícia Federal que já tem gente armando rota de fuga, né, gente colaboracionista de Bolsonaro. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União um decreto assinado por Bolsonaro, pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, decreto que cria um escritório econômico na Embaixada Brasileira em Washington. Inventaram essa novidade. Não tem ninguém hoje na Embaixada em Washington capaz de fazer o que Paulo Guedes quer que esse chefe do escritório econômico do Brasil nos Estados Unidos possa vir a fazer. E qual será o salário desse afortunado? O equivalente ao salário de um embaixador. Nós estamos falando de quase $20 mil por mês. Fora a mordomia de ter também a sua residência inteiramente paga pelo povo brasileiro. Pois é, residência, carro oficial, entre outras regalias que são próprias da diplomacia.
Bom, a gente está chegando aqui na parte final do nosso programa e eu vou pedir para o Kaká colocar no ar o vídeo da nossa editora de cultura, Ana Paula Souza, falando um pouquinho aí sobre o que os leitores de Carta Capital vão encontrar na edição impressa dessa semana, aí, o repertório, o cardápio da sessão de Plural. Kaká, solta para a gente, por favor. Olá, todo mundo. Estou aqui, com essa roupa que denuncia o calor de São Paulo. Bom, na sessão do Plural dessa semana, a gente tem uma série de matérias que eu acho que ficaram interessantes. A primeira é uma matéria de urbanismo, uma entrevista com a Raquel Ronick, que inclusive é colunista do site da Carta Capital. A Raquel reeditou um livro dela de 20 anos atrás e ela fala sobre a desigualdade em São Paulo, e tem grandes insights sobre a questão da moradia. A gente tem também um texto super bonito sobre a Elza Soares, escrito pelo Sérgio Martins, e tem outro texto que eu recomendo, que é sobre o filme Summer of Soul, que é um filme que está disponível no streaming, mas ele tem sido tão falado no mundo que acabou estreando nos cinemas aqui no Brasil, já depois de ter entrado nas plataformas. Então, são esses alguns dos temas dessa semana. Bom, Carl, a gente está chegando aqui no encerramento do nosso programa. Queria saber se você já tem um convidado amanhã para o programa Poder em Pauta e pudesse falar quem é e o horário da entrevista para a gente. Rodrigo, amanhã às 11 da manhã, então horário mais cedo, Poder em Pauta costuma ser às 16 horas, mas amanhã às 11 da manhã eu entrevisto o senador José Aníbal, ele que é do PSDB de São Paulo. E por que essa entrevista? Porque não é só Geraldo Alckmin, hoje um ex-tucano, que Lula namora. Lula namora a velha guarda do PSDB. Ele, no final de 2021, se reuniu, por exemplo, com o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Falou por telefone com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e até tenta conseguir uma reunião tete-a-tete com o FHC. Na semana passada, Lula se reuniu com o ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, outro que é PSDB. Aloysio Nunes, inclusive, depois dessa conversa com Lula, foi muito explícito na manifestação de uma posição de que é, sim, saudável que o PSDB se aproxime de Lula. Ele, inclusive, acha que foi um erro do partido ter embarcado no antipetismo visceral na época do impeachment de Dilma Rousseff. Então, com José Aníbal, amanhã, no Poder em Pauta, vamos explorar essas conversas, ou possíveis conversas no futuro, de Lula com a velha guarda do PSDB. E para terminar minha participação hoje, Rodrigo, vou falar naturalmente de eleição ainda. Hoje saiu mais uma pesquisa de intenção de voto, pesquisa IPESP, essa pesquisa que não leva mais o carimbo XP IPESP. XP é uma empresa do mercado financeiro, é quem contratava esse levantamento, mas os levantamentos passaram a mostrar tanta vantagem de Lula que um bolsonarista lá da direção da empresa reclamou, e agora a pesquisa é divulgada apenas com o selo IPESP, que é o instituto que a realiza. E o que diz essa pesquisa? O que me chama a atenção, vou começar por aquilo que eu entendo ser mais importante, ser mais chamativo. Lula, na intenção de voto espontânea, que é aquela que o entrevistado diz em quem vai votar, sem ver lista nenhuma de nome, Lula tem 35% de intenção de voto. É muita coisa. Mas Bolsonaro não fica atrás. Bolsonaro tem bastante intenção de voto espontânea. Tem 23%. E olha que curioso, 23% é quanto a pesquisa aponta de aprovação ao governo Bolsonaro, índice de ótimo ou bom de avaliação. E quando se apresenta uma lista de candidatos para o entrevistado, Bolsonaro não teve lá muito mais do que isso, ele teve 24%. 23%, 24%. Significa que nós temos praticamente uma seita no Brasil da ordem de 23%, 24%, que parece que se dispõe a se atirar do precipício atrás de Bolsonaro. Pessoas que certamente hoje estão chorando ainda, feito carpideiras, em razão do passamento de Olavo de Carvalho. São Olavo, São Olavo.
E, Fabíola, qual é a sua dica, qual o assunto que você pretende aí chamar a atenção dos leitores no encerramento do programa? Eu acho que a gente tem que ficar atento à declaração de Moro amanhã, a revelação de Sérgio Moro amanhã, ele se comprometeu em anunciar os rendimentos, né, que ele recebeu da consultoria norte-americana Alvarez e Marçal, uma empresa, né, que atua na recuperação judicial de empreiteiras que foram alvo da Lava Jato, e Moro é o maior símbolo da Lava Jato, né? Então, tem inclusive um processo no TCU para ver se não há conflitos de interesses nessa atuação de Sérgio Moro nessa consultoria, e por pressão ele resolveu, que já poderia ter feito, inclusive, o que a gente quer saber é por que ele jogou para sexta-feira, né, para fazer esse anúncio e revelar esses rendimentos. Se isso, de repente, até não é uma jogada de marketing. Aproveitar o final de semana, ter mídia no final de semana. Enfim, vamos ficar atentos a essa revelação que está prevista para amanhã. Pois é, tem muita gente curiosa. O senador também pergunta quanto que o marreco mordeu e tal. Mas, assim, eu gostaria só de pontuar uma questão, é que, assim, o fato dele informar o valor do salário dele, do rendimento dele, não encerra a questão. Eu acho que a grande questão que deveria ser alvo de uma investigação mais criteriosa por parte do Tribunal de Contas da União é se, de fato, ele atuou em favor das empreiteiras da Lava Jato, ou se foi usado como uma espécie de garantia, né, para essas empresas, porque são empresas que foram fortemente atingidas pela Lava Jato, várias delas entraram em uma situação pré-falimentar, uma situação financeira dificílima, pediram, contrataram essa consultoria para tentar se reerguer, e de repente tem ali um juiz que foi o grande responsável pela desgraça delas, trabalhando agora como consultor para essa companhia. É uma coisa muito esquisita, e acho que o que precisa ficar mais esclarecido é justamente isso. Quer dizer, qual era o papel de Moro nessa consultoria? Por que raios ele foi convocado para ficar lá? Digo isso pontuando, porém, que também acho que seria um baita tiro no pé se a oposição tivesse emplacado aquele pedido de CPI para investigar essa questão específica do Moro, porque, afinal de contas, daria só palanque para ele falar, e como a gente sabe, a mídia, amplos setores da mídia são muito simpáticos à candidatura Moro, né, e ele teria uma candidatura ali bastante favorável. Aliás, o Hermano Balbino Barrocal, ele matou aqui a charada, ele falou que o problema da XP é que a XP pagou, mas não levou. Realmente, eu acho que o resultado da pesquisa não agradou muito eles, né? O pessoal do sistema financeiro odeia perder dinheiro, odeia, né? Pois é, rapaz. Normalmente, quando você paga a conta, você quer que o resultado seja mais ou menos favorável, né? Não foi, então deixa para lá, né? Pois é. Bom, e no encerramento aqui, eu só gostaria de falar rapidamente sobre um tema que foi a posição do cantor e compositor Neil Young de se retirar da plataforma Spotify, por ela continuar abrigando um notório propagador de fake news, um líder de um podcast, Joey Rogan, salvo engano, que há tempos tem sido muito criticado por sua campanha anti-vacina, né, um grupo de mais de 270 médicos, cientistas, especialistas, já pediram para a plataforma tomar providências em relação ao podcast deste indivíduo que faz essa propaganda anti-vacina, e o Neil Young ele deu um ultimato para a plataforma, ou fique com o propagador de fake news, ou fique comigo, e aparentemente o Spotify optou por ficar com o negacionista, com o propagador de fake news, e neste caso eu, em particular, gostaria de confidenciar que eu me retiro com o Neil Young, eu vou escutar ele em outras plataformas, porque realmente não dá mais para a gente tolerar esse tipo de abrigo que as grandes empresas de tecnologia continuam dando
a esses propagadores de fake news, inclusive fazendo contratos de exclusividade. Este é um podcast muito famoso e que recebeu aí um contrato de 100 milhões de dólares de exclusividade com o Spotify. Eu acho que a empresa, não só a empresa em particular, Spotify, mas todas as outras empresas de tecnologia deveriam refletir um pouco melhor sobre a responsabilidade do conteúdo que anda abrigando, e acho que esse é um debate que deve ser encampado por toda a sociedade e que talvez seja o caso, inclusive, da gente repensar se não há formas de se regulamentar esse mercado, porque se deixar na mão só das empresas decidirem o que elas vão abrigar ou deixar de abrigar, e talvez a gente vai continuar se expondo a esse tipo de problema, né, de práticas reiteradas de difusão de fake news por grupos enfim, que estão abrigados nessas plataformas, e ninguém toma atitude nenhuma. Nem a empresa toma atitude por questões mercadológicas, por questões de seus próprios lucros, nem os governos se intrometem por medo, inclusive, de serem acusados de censura e por aí vai. Mas eu acho que a sociedade ela precisa, de uma certa forma, encampar esse debate, porque realmente o poder de destruição, né, de dano coletivo causado por essas pessoas que propagam fake news e discurso de ódio ou anticientífico está ficando cada vez mais difícil de ser tolerado pela sociedade. Bom, é isso. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui pelo canal da Carta Capital no YouTube, a todos que nos acompanharam pela TVT, que retransmite os nossos programas nas quintas-feiras às 10h30 da noite. Convido a todos a conhecer o novo site de Carta Capital e deixar suas impressões. O site já está no ar, o site novo já está no ar há um certo tempo, mas você ainda pode deixar os seus comentários, as suas impressões, e também a curtir aí os conteúdos que estão sendo publicados no canal de Carta Capital no YouTube. Inclusive, teve um vídeo que circulou bastante essa semana, né, daquela jovem que contestou Jair Bolsonaro no cercadinho, do ponto de vista religioso, que é uma coisa curiosa, uma coisa diferente, que ainda não tinha visto, né, mas ela questionando o Bolsonaro sobre o próprio discurso religioso que ele usa com os seus seguidores, e ela acabou dando uma entrevista exclusiva aí para a equipe de Carta Capital, falando um pouquinho aí sobre o seu descontentamento com o governo e por que decidiu contestar Bolsonaro naquele momento. Deixo esse convite para todos também, um forte abraço e até a próxima semana, pessoal.